Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp. Então, basicamente, o meu trabalho aqui é focado em entender alterações na neuroplasticidade que ocorrem na obesidade e buscar alternativas terapêuticas que possam corrigir essas alterações na neuroplasticidade e, consequentemente, então, promover melhora no quadro metabólico da obesidade. Bom, então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade ela é uma doença caracterizada por um acúmulo excessivo ou anormal de gordura que pode levar a diversas complicações, né? Então, dentre elas, doenças cardiovasculares, diabetes, aumento da incidência de câncer. E no ano de 2016, mundialmente, a gente tinha mais de 2 bilhões de pessoas com sobrepeso e mais de 650 milhões obesos. E espera-se que em 2030, então, já teremos mais de 2 bilhões com sobrepeso e mais de 1 bilhão obeso, e esses números, então, representariam 35% da população mundial, então, sendo visto como uma epidemia. Deixa eu só encerrar aqui. Bom, e no Brasil não é diferente, né? Então, o número de pessoas com excesso de peso chega a ser 50% da população. E quando a gente fala, então, de obesidade, MC maior que 30, a gente tem quase 20% da população obesa. Mas, então, quais são as causas, né, desse ganho de peso e desse aumento nos números da obesidade nos últimos anos? Então, as causas da obesidade, elas são multifatoriais, né, então nós temos fatores genéticos, ambientais, e também comportamentais que determinam, né, essa patologia. Então, um exemplo interessante dos fatores ambientais é um exemplo do que ocorreu nos anos 70 nos Estados Unidos. Então, naquela década, houve uma mudança na legislação dos produtos alimentícios que barateou ou reduziu os impostos sobre os produtos ultraprocessados. Então, produtos com alta concentração de ácidos graxos e açúcares, o que dá a esses produtos um maior tempo de prateleira, de conservação e barateia também o custo desses produtos. Então, aumentou a disponibilidade de produtos ricos em gordura saturada e em açúcar. Então, a população começou a consumir mais esses produtos. E isso se refletiu diretamente em um aumento no número de quilocalorias consumidas pelos indivíduos, de cerca de 200 quilocalorias a mais por dia por indivíduo. Ao mesmo tempo, com a modernização dos postos de trabalho, o nosso estilo de vida se tornou mais sedentário. Então, além de estar consumindo mais quilocalorias, a gente está gastando menos energia. E isso, obviamente, então, se reflete no aumento da incidência do sobrepeso e da obesidade. Mas não somente a quantidade de calorias que a gente consome determina esse ganho de peso. Diversos estudos, tanto com humanos quanto com animais, vêm mostrando que o tipo de nutriente também é determinante. Então, por exemplo, nesse estudo clínico, eles observaram que de pacientes com sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, quanto maior o grau de obesidade, maior era a quantidade de gordura que esses pacientes consomem, e principalmente de ácido graxo saturado, então aqueles que são muito presentes nos produtos ultraprocessados. E de maneira muito interessante, diferente, né, do que a gente vê por aí, o grande vilão, o carboidrato, na verdade era menos consumido por esses indivíduos, desde o sobrepeso até os obesos grau 3, mostrando então que os ácidos graxos saturados parecem ser bem importantes para o desenvolvimento da obesidade. Isso foi reproduzido também em estudos com animais, mostrando que a gordura é muito mais determinante de obesidade em modelos experimentais, quando comparado a carboidratos ou proteínas. Bom, mas então, se a gente está ganhando peso, parece ser sim, se o ganho de peso, né, ele é decorrente de um aumento
do consumo calórico e de uma diminuição do gasto energético. Seria só reverter essa balança, né? Gastar mais calorias e consumir menos. Mas como eu falei, a obesidade ela tem diversos contribuintes, né? Ambientais, genéticos, comportamentais. Então, reverter essa balança não é tão simples assim. E um dos principais fatores que dificulta a reversão dessa balança é que o controle da fome, da saciedade e do gasto energético é controlado pelo sistema nervoso central. Então, nós temos um grupo de neurônios localizado lá no hipotálamo, na parede do terceiro ventrículo, e esses neurônios, eles são responsáveis por todo o entendimento do processo de energia disponível no nosso corpo e de quanta energia a gente tem que gastar. Então, nós temos lá, dentre os neurônios localizados no núcleo arqueado do hipotálamo, neurônios NPY, AGRP, PONC e CART. PONC e CART, particularmente, são os neurônios que produzem os neuropeptídeos que levam à sensação de saciedade e ao gasto energético. E esses neurônios, eles são então ativados ou respondem a sinais periféricos de saciedade e reservas energéticas, principalmente insulina e leptina. Insulina de maneira mais aguda, após uma alimentação, e a leptina de maneira mais prolongada, que ela é diretamente proporcional à quantidade de tecido adiposo, ou seja, ela informa lá para esses neurônios quanta reserva energética a gente tem. Ok, tudo muito lindo, né? Mas estudos têm mostrado que em indivíduos obesos, e principalmente, né, quando consome muitas do tipo saturada, essa maquinaria neuronal está prejudicada. Então, esses neurônios não eles ficam resistentes à insulina e leptina e não conseguem mais entender essas informações de fome, saciedade e de gasto energético. Então, um dos mecanismos que vem sendo apontados como mediando, né, essa desinformação lá no hipotálamo é a neuroinflamação. Então, foi observado que animais expostos a uma dieta rica em gordura saturada têm um aumento na expressão de citocinas nessa região. Esse aumento de mediadores inflamatórios leva a uma resposta de astrogliose, né, astrócitos reativos, e também de microgliose, então ativação da microglia. E um dos mecanismos que foi demonstrado por ativar essa neuroinflamação está diretamente relacionado com os ácidos graxos saturados. Então, foi demonstrado pelo nosso grupo, há alguns anos atrás, que o receptor TLR4, que é um receptor muito importante no desencadeamento da resposta inflamatória, normalmente ele reconhece polissacarídeos da parede de bactérias, por exemplo, LPS, e assim ele desencadeia uma resposta inflamatória a fim de defender o nosso organismo, dentre outras funções. Mas esse receptor, lá no hipotálamo, ele é capaz de ser ativado por ácidos graxos saturados. Então, os nossos neurônios estão reconhecendo esses ácidos graxos como invasores, como patógenos, e acabam sofrendo, então, essa resposta inflamatória. Estudos experimentais do nosso grupo mostraram que esse aumento na produção de citocinas ocorre já 12 horas após o início do consumo dessa dieta rica em ácidos graxos saturados. Se estende aí 24 horas, vários dias, em uma maneira não tão exacerbada, mas isso vai por semanas, né? Até onde se estender o consumo dessa dieta rica em gordura. Então, foi observado que essa inflamação, ela desencadeia diversas outras alterações. Então, em 12 horas e 24 horas, nós temos um aumento na expressão de mediadores inflamatórios. Em 3 dias, nós temos estresse de retículo endoplasmático. Em 3 dias, defeitos na morfologia mitocondrial. Em 8 semanas, né? Então, a longo prazo, defeitos na proteostase e na autofagia. Então, levando então a prejuízos mais sérios nas células. E, dependendo então desse tempo de exposição à dieta rica em gorduras, como eu falei aí, cerca de 4 a 8 semanas em animais, já começam a aparecer marcadores de morte celular no hipotálamo. Então, essa dieta rica em gordura é capaz de induzir morte de neurônios. E foi observado que o primeiro neuropeptídeo a ser reduzido nesses animais que apresentam morte celular é justamente o neuropeptídeo que induz a saciedade, o PONC.
Então, isso poderia ser um dos mecanismos pelos quais, né, quanto mais obeso o animal ou a pessoa está, mais difícil é de recuperar o controle da fome e da saciedade. Então, aqui, primeiramente, foi observada a diminuição da expressão gênica desse neuropeptídeo, e anos após, um estudo maior observou que, de fato, existe uma diminuição na contagem de neurônios PONC, né, aqueles responsáveis pela indução da saciedade. Ok, esses dados que eu apresentei até agora são de estudos experimentais com camundongos, mas será que em humanos acontece isso? Então, nesse estudo clínico com pacientes obesos que iam ser submetidos à cirurgia bariátrica, foi feito um acompanhamento radiológico, então uma técnica de avaliação do cérebro que permite verificar ativação glial, ou seja, astrogliose, neuroinflamação. Foi observado que os pacientes obesos com diabetes apresentavam uma maior neuroinflamação do que os pacientes não obesos. E após a cirurgia bariátrica, essa neuroinflamação foi revertida. Então, é importante lembrar que no processo da cirurgia bariátrica não somente existe a perda de peso, mas o paciente é estimulado a uma reeducação de hábitos alimentares. Então, tudo isso, né, a perda de peso e a reeducação alimentar pode ter contribuído para recuperar esse processo neuroinflamatório. Mas será que, né, se essa neuroinflamação continua por muito tempo, assim como nos camundongos, existe perda neuronal nos humanos? Esse outro estudo, claro, que o poder de ferramentas metodológicas com humanos é muito mais complicado do que você trabalhar com camundongo, onde a gente pode tirar o hipotálamo e avaliar, né, a fundo. Mas, nessa técnica de ressonância magnética funcional, de modo grosseiro, é possível avaliar a atividade neuronal. Então, quando a gente olha aqui para o hipotálamo, aqui de novo, são pacientes magros, obesos antes da cirurgia bariátrica e obesos após a cirurgia bariátrica, ou seja, né, que perderam peso. Foi observado que os obesos antes da cirurgia, quando comparado com os magros, apresentavam menor atividade neuronal no hipotálamo, que pode ser decorrente, então, de uma morte celular, de fato, assim como nos camundongos. E após a cirurgia, existe uma reversão parcial dessa perda da atividade neuronal. Então, o que nós ainda não sabemos é se os neurônios remanescentes formam novas conexões sinápticas, né, otimizando a comunicação neuronal, ou se, de fato, a gente tem um surgimento de novos neurônios, neurogênese nessa região, repovoando e restabelecendo essas conexões sinápticas dos neurônios perdidos. Então, esse processo de novos neurônios gerados no sistema nervoso central é chamado de neurogênese. Bom, classicamente, né, a gente sabe que a neurogênese ocorre massivamente durante o período embrionário, então ela é caracterizada pelo processo de geração de neurônios funcionais a partir de células precursoras indiferenciadas. Então, esses precursores neuronais lá no desenvolvimento se localizam principalmente nas regiões ventriculares, e eles vão migrando através de células que os guiam, que são chamadas de glia radial, até as camadas mais externas, e vão formando, então, as camadas corticais do cérebro em desenvolvimento. Por muito tempo se acreditou que, após terminado o desenvolvimento embrionário, se qualquer um desses neurônios fosse perdido, não era possível ter formação de novos neurônios, porque toda essa maquinaria e essa estrada de glia radial, ela é perdida com o desenvolvimento. Então, um dos dogmas da neurociência, dos 3 principais, né, que a gente conhece até hoje, é de que não havia neurogênese no cérebro adulto. O outro dos dogmas é de que nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios no cérebro adulto e uma proporção de astrócitos aí de 10:1. Felizmente, esse primeiro dogma já foi derrubado e hoje nós sabemos que existe neurogênese no cérebro adulto. Então, as primeiras evidências disso surgiram lá em 1962, então, enquanto o mundo todo estava de olho no surgimento dos Beatles e os americanos estavam preocupados com a guerra no Vietnã, esses caras aqui bem famosos, Watson e Crick, e também a Rosalind Franklin, que acabou não recebendo o prêmio Nobel, foram condecorados com o prêmio Nobel por decifrar a estrutura dupla hélice do DNA. Então, o que essa informação possibilitou? Então,
entendendo melhor a estrutura do DNA e das bases nitrogenadas do DNA, foram descobertos análogos radioativos ou radiológicos, né, dessas bases nitrogenadas. Então, por exemplo, a timidina titriada foi uma das principais ferramentas metodológicas que possibilitou o descobrimento da neurogênese adulta. Então, esses pesquisadores estavam estudando regeneração no sistema nervoso central, então eles estavam verificando lá a formação de cicatriz glial. E quando eles injetavam timidina titriada, então, que é um análogo da timidina, uma das bases nitrogenadas do DNA, essa timidina se incorpora no DNA, no lugar da timidina, e você pode, então, depois observar o tecido, porque qualquer tecido que estava regenerando, ele vai duplicar o seu DNA, e você pode observar, então, o tecido, a região que se regenerou, né, que teve formação de novo material, de novas células. Só que quando eles estavam olhando lá para a cicatriz glial, eles foram olhar para o hipocampo e viram que tinha marcação no hipocampo, que não era a região onde eles tinham feito lesão, e eles viram que havia marcação de timidina numa região composta basicamente de neurônios. Então, eles pensaram, se não tem proliferação celular e formação de novos neurônios, como é que a gente tem marcação aqui? Então, eles surgiram com a teoria de que sim, há neurogênese no hipocampo, na época, né, que eles estavam estudando de ratos. Depois disso, então, Michael Kaplan também confirmou esse resultado, agora em camundongos, mas um pesquisador muito importante chamado Pasco Hakiki, que foi um dos que decifrou a neurogênese embrionária, todo aquele processo de glia radial, examinou o cérebro de macacos e ele não encontrou neurogênese nos macacos adulta, né? Então, ele publicou um estudo muito importante na Science, dizendo que pode até ter neurogênese em camundongos e em ratos, mas que em macacos e primatas superiores, como os humanos, de forma alguma não havia neurogênese. Felizmente, esse estudo que colocou uma pedra no estudo da neurogênese por muitos anos, foi rebatido nos anos 90 por diversos pesquisadores, então, com o avanço das ferramentas metodológicas, diversos outros pesquisadores começaram a achar evidências de neurogênese, tanto em roedores, mamíferos, como macacos, mas também em humanos. Por exemplo, a bromodioxidiuridina, que também é um análogo da timidina, era utilizada no tratamento de câncer. Então, após a morte de alguns pacientes que foram submetidos a esse tratamento, os pesquisadores encontraram a marcação com esse análogo da timidina no hipocampo de seres humanos, pós-mortem. E aí, então, foi o grande avanço nesse sentido de acreditar e entender que existe neurogênese adulta. Posteriormente, se observou que algumas estratégias comportamentais são capazes de aumentar esse processo de neurogênese, como, por exemplo, o enriquecimento ambiental e o exercício físico. E que antidepressivos também são capazes de aumentar a proliferação e a neurogênese no hipocampo. Mas antes de falar com esses estudos, então, eles descobriram principalmente neurogênese no hipocampo e, em menor proporção, nos ventrículos laterais, né, na zona subventricular dos ventrículos laterais, e, de maneira muito interessante para nós, né, que estudamos obesidade, lá na parede do terceiro ventrículo, muito próximo ao núcleo arqueado do hipotálamo, que é onde estão os neurônios do controle da fome e da saciedade. Mas antes de falar sobre o hipotálamo, eu vou explicar um pouquinho como a gente estuda a neurogênese adulta. Então, basicamente, as células precursoras do cérebro adulto, elas têm aí alguns estágios para ir desde a célula indiferenciada, ou stem cell, até um neurônio maduro integrado sinapticamente. Então, elas passam por um estágio de célula indiferenciada, ou célula do tipo glia radial, que dá origem a uma célula progenitora ou amplificadora altamente proliferativa. E essa célula, ela tem dois caminhos. Ou ela sofre apoptose, porque se você tiver proliferação descabida ali no sistema nervoso, você vai ter a formação de um tumor, ou então ela vai se diferenciar e seguir o seu caminho de maturação para astrócito, oligodendrócito ou neurônio. E esse processo de diferenciação leva aí cerca de 4 semanas. Em cada uma dessas fases, essas células expressam um determinado grupo de proteínas que tem a sua função de sinalização celular
para dirigir esse processo de maturação. Então, se a gente procurar por determinadas proteínas, a gente é capaz de dizer que a célula está em um ou outro determinado estado de maturação. E como que a gente estuda, então, de fato, a proliferação e a diferenciação de precursores neurais lá no cérebro adulto? Então, como eu falei, os análogos da timidina, primeiro foi a timidina titriada, e atualmente a gente usa muito a bromodióxidiuridina, ou BRDU. Ele é incorporado ao DNA, por ser um análogo da timidina, durante a fase S do ciclo celular, então onde o DNA está se duplicando. Além disso, a gente também pode avaliar a proliferação celular olhando por marcadores endógenos que são expressos pelas células. Então, por exemplo, o Ki67 ele é uma proteína nuclear expressa na fase ativa do ciclo, quando a célula está proliferando, e também o PCNA, que é também uma proteína nuclear indicativa de proliferação celular. A gente pode utilizar, então, esse marcador quando a gente quer avaliar a proliferação celular, digamos, num animal. Então, nós podemos injetar diversas vezes esse marcador de proliferação, por exemplo, de 12 em 12 horas, durante 3 dias, para que a gente pegue várias células ciclando, e após um determinado período curto, né, por exemplo, 24 horas, a gente obtém o cérebro desse animal e a gente vai lá avaliar, por meio de ensaios de imunohistoquímica, a presença desse marcador de proliferação, de BRDU, ou então das proteínas específicas dessa fase de proliferação celular. Então, por exemplo, aqui nós temos a marcação para BRDU lá no giro denteado do hipocampo, e também na parede do terceiro ventrículo do hipotálamo. Mas a gente também pode se valer dessa metodologia para estudar diferenciação e sobrevivência celular. Então, a gente, da mesma maneira, injeta várias vezes um marcador de proliferação celular, mas ao invés de obter o cérebro desse animal logo 24 horas após a injeção, a gente espera que essas células terminem o seu período de proliferação e comecem a se diferenciar. E aí, em diferentes etapas desse processo de diferenciação, a gente pode obter o tecido para fazer a análise. Então, por exemplo, se a gente espera de 10 a 21 dias, a gente consegue pegar a célula que vai estar com o marcador de proliferação celular, mas também vai estar expressando marcadores de neuroblastos ou de neurônios imaturos, por exemplo. E se a gente espera pelo menos 4 semanas, a gente já pode ver a colocalização desse marcador de proliferação com marcadores de neurônios maduros, né, como, por exemplo, o NeuN. Então, a gente consegue dizer que a gente está avaliando sobrevivência, porque a gente sabe que a célula que incorporou o BRDU lá no começo, ela sobreviveu a todo esse período de diferenciação celular, e também a gente pode avaliar a diferenciação, porque a gente consegue dizer se essa célula BRDU positiva se tornou ou não, então, um neurônio maduro. Então, isso é um exemplo, né, de colocalização aqui do marcador de proliferação, como, por exemplo, o BRDU, e a expressão do marcador de neurônio imaturo DCX, né, de neuroblastos, ou, por exemplo, de neurônio maduro, NeuN. Outra maneira de estudar a neurogênese no laboratório é in vitro, em cultura celular. Então, a gente pode isolar regiões do cérebro de camundongos que contenham células proliferativas, como, por exemplo, o hipocampo ou o hipotálamo. A gente faz um preparado e coloca essas células em culturas. Na presença de fatores de crescimento, elas vão se proliferar, e se a gente tirar os fatores de crescimento, e vão formar neuroesferas, né, que é uma propriedade muito particular das células tronconeurais, que também são chamados por alguns autores de minicérebros. Se a gente tirar os fatores de crescimento lá do meio de cultura, essas células vão parar de proliferar e elas vão começar a se diferenciar. E elas vão dar origem, então, a astrócitos, neurônios e oligodendrócitos. E a gente pode, então, utilizar essas culturas para estudar, por exemplo, a influência de fatores exógenos. Então, como a Jade falou, no meu doutorado eu estudei a influência do colesterol na neurogênese e eu tratei, então, as culturas com LDL, e eu vi que a presença da LDL diminuía a formação de novos neurônios. Então, essa é uma ferramenta muito útil. Bom, então, voltando lá, né, para a nossa história de onde é que acontece neurogênese no cérebro adulto, então, nós temos o hipocampo, que em número de células proliferativas e em número de novos neurônios formados, ele é a região mais importante. Então, eu vou falar rapidamente sobre ele.
Então, lá no hipocampo, essas células proliferativas, elas estão localizadas na zona subgranular do giro denteado. Então, elas dão origem a neurônios maduros que vão se integrar sinapticamente lá com neurônios de CA3. E, justamente por elas estarem localizadas aqui no giro denteado e se conectarem com essa região que está envolvida no controle da memória e do humor, em condições onde a gente tem prejuízos comportamentais nesses parâmetros, por exemplo, na depressão e na doença de Alzheimer, já foi observado que existe uma diminuição da neurogênese. Então, essas células, esses novos neurônios formados são importantes para a manutenção dessas funções, né, reguladas pelo hipocampo. E estratégias que aumentam a proliferação celular e a neurogênese, como, por exemplo, o exercício físico, o enriquecimento ambiental e os antidepressivos, eles restabelecem, então, essa taxa de neurogênese no hipocampo, e eles são capazes de melhorar sintomas neuropsiquiátricos nessas patologias. Mas, como o nosso foco hoje aqui é obesidade e neuroplasticidade na obesidade, então a gente vai falar particularmente sobre o hipotálamo. Então, as células proliferativas neurais hipotalâmicas, elas estão localizadas na parede do terceiro ventrículo, muito próximo ao núcleo arqueado. Então, o primeiro estudo, diferentemente do hipocampo, que foi lá em 1962, o primeiro estudo que observou proliferação no hipotálamo foi só em 2001. E foi um estudo baseado muito no hipocampo, porque se observou que na depressão existe diminuição do fator neurotrófico derivado do cérebro e que essa diminuição leva à diminuição da neurogênese hipocampal. Então, eles injetaram BDNF no cérebro dos animais, viram que isso aumentava a proliferação celular e a neurogênese no hipocampo. E aí eles foram investigar se havia proliferação celular em algum outro lugar também, devido a essa injeção de BDNF. E eles verificaram diversas regiões, como estriado, tálamo e o hipotálamo. Então, foi o primeiro estudo relatando presença de células proliferativas no hipotálamo adulto. Posteriormente, então, em 2004, o Pasco Raki, que é aquele mesmo pesquisador que negou a neurogênese adulta lá em 1974, ele já publicou rapidinho um estudo mostrando também que tem neurogênese hipotalâmica e que in vitro esses precursores são capazes de dar origem a células que expressam os neuropeptídeos clássicos hipotalâmicos. Bom, mas e será que essas células proliferativas do hipotálamo contribuem para o controle da homeostase energética? Então, esse estudo aqui, muito interessante, utilizou um outro fator de crescimento neuronal, o CNTF, fator neurotrófico ciliar, injetou no hipotálamo, diretamente, né, no sistema nervoso central dos animais, e observou que o CNTF aumenta a proliferação celular lá no hipotálamo. Esse aumento da proliferação celular foi acompanhado por uma perda de peso. Então, esses animais estavam sob dieta rica em gordura, e quando você tem a injeção de CNTF e proliferação celular, havia uma diminuição no ganho de peso. Quando eles receberam um antineoplásico ARA-C que diminui a proliferação celular, os animais ganhavam peso ou se comportavam como os controles sob dieta hiperlipídica. E quando eles recebiam o CNTF, que levava à perda de peso com esse antineoplásico ARA-C, o efeito da perda de peso era perdido, e inclusive eles ganhavam mais peso do que os controles. Nesse estudo eles também avaliaram que essas células proliferativas são de fato capazes de se diferenciar em células do tipo PONC, então do controle da saciedade, e NPY, células que induzem o comportamento alimentar. Então, neurônios hipotalâmicos maduros. Diferentemente do hipocampo, que já se tem bastante informação, com relação ao hipotálamo, ainda está um pouco obscura a localização dessas células precursoras neurais e qual é o processo de diferenciação delas. O que se sabe é que elas estão intimamente ligadas à parede do terceiro ventrículo e, muito provavelmente, elas são da classe de tanicitos. Então, os tanicitos são células ciliadas, localizadas na parede do terceiro ventrículo, que são subdivididas em 4 classes. Tanicitos do tipo alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2.
Esses tanicitos, então, se sabe que eles são altamente proliferativos, porque nesses estudos que injetam fatores de crescimento são as células nessa região que incorporam BRDU, e sabe-se que os marcadores de proliferação celular, elas conseguem migrar uma curta distância até o parênquima, por exemplo, o núcleo arqueado, e muito provavelmente, então, elas dão origem a esses neurônios maduros, NPY e PONC. O que não se sabe muito bem é qual é a linha temporal que essas células demoram para se diferenciar, não se sabe se é 4 semanas, assim como o hipocampo. O que se sabe é que, dependendo da região, elas expressam clássicos marcadores de neurogênese, então SOX2, vimentina, nestina e GLAST, e que, dependendo da região, da altura do terceiro ventrículo onde elas estão localizadas, elas têm maior ou menor potencial de célula-tronco. Por exemplo, os tanicitos localizados na região alfa-2 dorsal têm o maior potencial de formar neuroesferas in vitro. Então, lembra que eu falei que a formação de neuroesferas, lá o mini-cérebro, é uma capacidade intrínseca de células precursoras neurais? Então, esse potencial ele é muito maior nessas pequena região de células do tipo alfa-2. Então, acredita-se que essa região é que é a mais responsável pela geração de neurônios adultos hipotalâmicos. Bom, esses estudos que eu mostrei anteriormente, então, são todos evidências em animais, mas em humanos, será que, assim como no hipocampo, foi observado que existe neurogênese no hipotálamo? Então, o primeiro estudo foi somente agora, em 2014, então, que observou no cérebro pós-mortem de 3 indivíduos de diversas idades, a expressão do marcador de neurônios imaturos, double cortina ou DCX. Um pouco depois, em 2017, esse estudo já com 9 indivíduos observou a expressão do KI67, aquele marcador de proliferação celular endógeno. Então, observou esse marcador no cérebro de humanos adultos pós-mortem, assim como marcadores de neurogênese como nestina, SOX2 e GLAST. Bom, mas o que será que acontece com essas células proliferativas quando a gente tem uma dieta rica em gordura, né? Então a gente vê que os neurônios maduros eles acabam morrendo frente a uma dieta rica em ácidos graxos saturados. Então, esse estudo isolou as células proliferativas de camundongos adultos que haviam sido expostos a uma dieta rica em gordura por 8 semanas e colocou essas células proliferativas em cultura e observou que os animais que estavam em dieta rica em gordura geraram um menor número de neuroesferas, então a capacidade proliferativa dessas células estava comprometida. Quando essas células foram, quando foi tirados os fatores de crescimento do meio de cultura e elas foram estimuladas a se diferenciarem em neurônios maduros, essas neuroesferas dos animais submetidos à dieta rica em gordura geraram um menor número de neurônios maduros. Mas, ok, isso foi in vitro, mas o que será que acontece no cérebro do animal in vivo? Então, esse estudo aqui observou o efeito da dieta rica em gordura, da dieta pobre em proteína, sobre a neurogênese hipotalâmica. Então, ele contou o número de neurônios que eram positivos tanto para o marcador de proliferação celular, quanto para um marcador de neurônio maduro, conhecido como HU+. E ele observou que tanto para a dieta rica em gordura quanto pobre em proteína, existe uma diminuição no número de novos neurônios formados no núcleo arqueado, mas que na eminência média, que é essa região aqui, que está localizada fora da barreira hematoencefálica, então ela está extremamente exposta aos fatores circulantes da periferia, houve uma proliferação celular, uma neurogênese reativa frente a esses estímulos. O mecanismo pelo qual isso ocorre ainda não está muito bem elucidado, mas o que é importante aqui é que a região onde estão os neurônios de controle da fome e da saciedade teve uma perda do número de novos neurônios formados. Ok, mas se uma dieta rica em gordura saturada, gordura ruim, leva à perda da neurogênese hipotalâmica, diminuição, o que será que acontece quando a gente expõe animais a uma dieta positiva, por exemplo, rica em ácidos graxos poliinsaturados, como o ômega 3?
Então, uma dieta com suplementação de ômega 3 leva à diminuição do ganho de peso dos animais. E quando esses animais recebem tratamento intraperitoneal com ômega 3, existe um aumento da neurogênese hipotalâmica, particularmente de neurônios PONC, aqueles que estão envolvidos no controle da saciedade. Recentemente foram identificados 2 importantes receptores para os ácidos graxos poliinsaturados como o ômega 3, o GPR40 e o GPR120. O GPR120 parece estar mais relacionado com os efeitos anti-inflamatórios dos ácidos graxos poliinsaturados. E o GPR40 ainda está bem definido a função dele. O que foi observado é que a injeção intracérebro-ventricular de um agonista específico desse receptor aumenta a expressão do neuropeptídeo PONC, aquele que induz a saciedade. Bom, será então que a ativação desse receptor está levando à geração de novos neurônios PONC? Investigando na literatura, nós observamos que esse receptor ele é expresso em células precursoras lá do hipocampo. Então, a gente hipotetizou que a ativação desse receptor, por exemplo, pelo ômega 3, pode levar à formação de novos neurônios no hipotálamo e aumentar a expressão do neuropeptídeo PONC. Então, no meu trabalho aqui na Unicamp, eu fui investigar essa hipótese. Então, eu utilizei, primeiramente, nos primeiros experimentos, eu trabalhei com um agonista inespecífico do GPR40, então, na verdade, ele ativa tanto o GPR40 quanto o GPR120, mas eu utilizei, então, esse agonista e fiz injeções repetidas diretamente nos ventrículos laterais dos animais durante 7 dias. E, ao mesmo tempo, eu também tratei com o marcador de proliferação celular BRDU. E eu avaliei, logo 24 horas após o fim dos tratamentos, avaliei a proliferação celular, aqui na região do terceiro ventrículo e do núcleo arqueado, e 4 semanas após o fim dos tratamentos, eu avaliei a sobrevivência celular, se essas células que incorporaram o marcador de proliferação foram estimuladas a sobreviver todo o seu processo de maturação. Então, eu avaliei a colocalização do marcador de proliferação com marcadores clássicos de neurogênese, como o vimentina e SOX2, e eu contei o número de células BRDU positivas, tanto nos controles quanto nos animais tratados com o agonista do GPR40. Então, o que eu observei foi que o tratamento com esse agonista aumentou a proliferação celular tanto na região bem próxima ao terceiro ventrículo, quanto no parênquima, e que 28 dias após o fim dos tratamentos, esse número de células BRDU positivas ainda era maior, o que significa que as células foram estimuladas a se proliferar e elas não morreram, né, no decorrer da sua diferenciação, elas foram capazes de atingir o seu estágio de maturação. Bom, para confirmar esse efeito pró-proliferação do GPR40, eu fiz também um estudo in vitro. Então, eu isolei as células proliferativas de hipotálamos de animais adultos, fiz um preparado de cultivo celular e deixei essas células proliferando durante 13 dias na presença do agonista inespecífico do GPR40, mas agora também nós começamos a trabalhar com um agonista específico que foi fornecido por um colaborador nosso da Dinamarca. Então, esse agonista tem efeito somente sobre o GPR40. E também eu utilizei um inibidor desse receptor. E no final de 13 dias eu contei o número de neuroesferas formadas, que é diretamente proporcional à capacidade proliferativa das células. E eu observei que, então, essas culturas, após 13 dias, elas têm uma alta expressão de todos os marcadores de célula neural precursora, neuronal, e elas também expressam o receptor GPR40, e que, mediante o tratamento tanto com o agonista específico, inespecífico, quanto o agonista específico, houve um aumento no número de neuroesferas formadas, e enquanto o inibidor do GPR40 diminuiu a proliferação celular, ou seja, levou a uma formação de menos neuroesferas. Ok, tem um efeito na proliferação celular. Mas será que esse tratamento é capaz de induzir a formação de novos neurônios? Então, o que eu fiz foi tratar essas células com o agonista específico do GPR40 e levar essas neuroesferas ao processo de diferenciação celular.
No entanto, né, como eu falei anteriormente, no hipotálamo, comparado com o hipocampo, o número de células proliferativas é muito menor. Então, eu comecei a trabalhar com células precursoras de animais no dia pós-natal 1, porque o hipotálamo ainda está muito indiferenciado, então o número de células precursoras é muito alto, e eu utilizei, então, culturas de animais pós-natal, de hipotálamos pós-natal, para investigar a diferenciação celular a partir da formação de neuroesferas. No entanto, quando eu utilizei o agonista, então o que eu fiz? Cultivei as neuroesferas por 7 dias, tirei os fatores de crescimento e deixei essas neuroesferas se diferenciando por 7 ou por 21 dias. Em 7 dias, as células geradas, elas estão imaturas, então eu tenho ali astrócitos e neurônios imaturos. Neurônios imaturos são positivos para o marcador DCX ou dobocortina, marcador de neuroblasto. E depois de 21 dias, eu já consigo encontrar nessa cultura neurônios maduros que expressam a proteína MAP2, um marcador de neurônios maduros. No entanto, o meu tratamento com o agonista do GPR40 sozinho não alterou o número nem de células DCX positivas, nem MAP2 positivas. E mais ou menos nesse período, apareceu um paper muito interessante sobre a neurogênese hipocampal, que mostrava que, por exemplo, o efeito clássico do exercício físico em melhorar a memória, por exemplo, em modelos de doença de Alzheimer, mediado por aumento da neurogênese, dependia da secreção de fatores advindos do exercício físico, como, por exemplo, BDNF, interleucina 6 e irisina. Então, o que nós fizemos? Nós associamos o tratamento do agonista do GPR40 com algumas dessas moléculas. Então, o que eu fiz foi um tratamento combinado com esse agonista do receptor, um BDNF com IL-6. E cultivei, então, essas células se diferenciando por 7 dias ou por 21 dias. O que eu observei foi que após 7 dias de diferenciação, o tratamento com o agonista sozinho, como eu já tinha observado antes, não aumentou a expressão de marcador de neurônio imaturo, mas quando eu combinei esse agonista com o BDNF, a interleucina 6, houve um aumento na expressão de um marcador de neuroblastos, e isso a nível de expressão gênica, RNA, e também a nível de proteína no ensaio de imunohistoquímica. Após 21 dias de cultura celular, eu fui avaliar, então, marcadores de neurônios maduros lá do hipotálamo, PONC, né, que eu estava muito interessada, a GRP e NPY, mas, para nossa surpresa, não houve diferença nenhuma na expressão desses marcadores de neurônios específicos hipotalâmicos, mas houve apenas houve um aumento, né, no número de um marcador geral de neurônios maduros. Então, parece que o tratamento combinado não favoreceu nenhum neurônio específico, mas, de maneira geral, ele aumentou a neurogênese in vitro. Alguns estudos com animais têm mostrado que a ativação do GPR40, ela ativa vias de sinalização, como calmodulinas, AKT, ERK, que levam à fosforilação de CREB e aumentam na expressão de BDNF. E o BDNF é muito importante para o processo de neurogênese adulta. Então, nós fomos investigar se o tratamento com os agonistas, tanto inespecífico quanto específico, alteravam alguma proteína dessas de sinalização da via do BDNF. Primeiramente, a gente avaliou a expressão gênica do próprio receptor e de BDNF, e a gente viu que após 24 horas houve um aumento na expressão gênica de BDNF para o agonista inespecífico, e o agonista específico aumentou a expressão de BDNF em 4 e em 24 horas após o tratamento. Aqui eu utilizei uma linhagem de células de neuroblastoma de camundongos, então não é uma linhagem embrionária, como eu estava utilizando anteriormente, uma cultura primária, mas serviu para a gente, então, investigar o mecanismo de sinalização. Logo após a expressão gênica de BDNF, eu avaliei, então, qual proteína poderia estar mediando esse aumento na expressão gênica. Então, avaliei a fosforilação de ERK, AKT e P38. E a gente encontrou que após 4 horas, o tratamento com o agonista específico de GPR40 aumenta a fosforilação de P38. O próximo passo, então, foi investigar se, interferindo com essa via da P38, a gente ia ter algum efeito na proliferação e na neurogênese. Primeiro, eu fui
repeti aquele experimento, então, de diferenciação celular em cultura, onde eu tinha aumento da expressão do marcador de neuroblastos com o tratamento combinado. E quando eu utilizei um inibidor da P38 juntamente com esse tratamento, esse aumento do marcador de neuroblastos, tanto de RNA quanto de proteína, foi perdido. Então, indicando que a P38 está envolvida na maturação neuronal induzida por esse tratamento combinado. Da mesma forma, após 18 dias de cultura, né, então de diferenciação celular, houve uma perda daquele efeito que era observado no número de neurônios maduros, né? Foi revertido pelo tratamento com o inibidor da P38. Bom, diversos estudos têm mostrado que a injeção de BDNF diretamente no sistema nervoso central leva a um aumento da proliferação celular. A gente viu que o nosso agonista aumenta a expressão de BDNF em cultura de células, então a gente quis saber, será que o efeito que eu observei lá nos animais em vivo é dependente da expressão de BDNF? Então, o que eu fiz? Fiz novamente um tratamento de 7 dias com o agonista do receptor, mas agora eu tratei os animais com um anticorpo anti-BDNF para imunoneutralizar a proteína de BDNF. E o que eu observei foi que o agonista sozinho aumentou a proliferação celular no hipotálamo, como a gente tinha observado anteriormente, mas agora a imunoneutralização do BDNF preveniu esse efeito de proliferação celular no hipotálamo, indicando então que o BDNF é importante para o efeito do GPR40 na neurogênese hipotalâmica. Então, esses resultados foram publicados recentemente, a gente concluiu que a ativação do receptor GPR40 leva à fosforilação da proteína P38, que pode atuar diretamente por estimular a expressão gênica de BDNF, ou também pode ter outros efeitos secundários, e que esse BDNF e também, de repente, outras vias podem estar, então, aumentando a neurogênese hipotalâmica. Mas lembra que eu falei que a gente optou por um tratamento combinado do agonista do GPR40 com interleucina 6 e BDNF. BDNF, por ser uma neurotrofina clássica, mas a IL-6 não por acaso. Por quê? Então, diversos estudos com obesidade, com dieta rica em lipídios, têm mostrado que o exercício físico, por exemplo, reverte diversos marcadores patológicos da obesidade, e esse efeito é dependente da expressão tanto periférica quanto central de interleucina 6. Por outro lado, alguns estudos de neurogênese hipocampal e nos ventrículos laterais têm mostrado que a interleucina 6 regula a proliferação celular nesses nichos neurogênicos. Então, a gente já tinha um trabalho em andamento no laboratório, no qual eu sou colaboradora, onde a gente está investigando o papel da interleucina 6 na neurogênese hipotalâmica. Então, um dos experimentos que a gente fez foi um tratamento repetido com interleucina 6 em animais controle e em animais submetidos à dieta rica em gordura saturada. O que a gente observou foi que em animais controle, essa injeção periférica de IL-6 não causou nenhuma alteração no ganho de peso. Mas nos animais que estavam submetidos a uma dieta rica em gordura, os animais que receberam IL-6 ganharam menos peso. Então, esse efeito já era conhecido. Mas o que foi novidade foi que houve um aumento na proliferação celular no hipotálamo e marcação com marcador de neurônios maduros frente a esse tratamento com o IL-6, indicando e confirmando, então, que ela pode ter um efeito na neurogênese hipotalâmica. Posteriormente, então, a gente começou a trabalhar com um animal que não expressa interleucina 6, então, para ver o efeito contrário. E a gente observou que os animais que não expressam IL-6, eles ganham mais peso do que os animais controle. E quando a gente pega as células proliferativas do hipotálamo desses animais nocaute e coloca em cultura para gerar neuroesferas, essas neuroesferas acabam expressando neuropeptídeos de maneira diferente do que os animais controle. Então, uma expressão errônea, digamos assim. Quando a gente pega essas células dos animais nocaute e suplementa com IL-6 exógena, existe uma reversão dessa expressão anômala dos neuropeptídeos do controle da fome e da saciedade. E quando a gente suplementa tanto células de animais controle quanto nocaute
com essa IL-6 exógena, a gente tem um aumento na expressão do marcador de neuroblastos, double cortina, tanto em animais controle quanto nocaute, não altera a expressão de GFAP, e aquela expressão anômala de PONC, por exemplo, ela é revertida com o tratamento com IL-6 exógena. Bom, esses resultados indicam, então, que a ativação do receptor GPR40 e talvez atuação na via da interleucina 6 podem ser possíveis estratégias terapêuticas para induzir a proliferação celular no hipotálamo, a formação de novos neurônios, que podem contribuir para o restabelecimento da homeostase energética em modelos de obesidade e disfunção metabólica. Então, gostaria de agradecer as agências financiadoras e principalmente o Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, onde esse trabalho está sendo desenvolvido, e essas são as redes sociais, então, do OCRC. Vocês podem sempre acompanhar a nossa produção científica lá, que tem bastante coisa interessante sendo feita. Obrigada.